A noite está silenciosa. Talvez você também esteja em silêncio agora, respirando devagar, sentindo o peso leve do corpo repousado, enquanto a escuridão envolve o espaço ao redor. Há uma calma particular nesse instante, como se o mundo lá fora tivesse diminuído seu ritmo, cedendo espaço para algo mais profundo, a contemplação. O ar parece mais denso, quase suspenso, e cada som distante, um carro passando, um galho roçando ao vento, ou até mesmo o próprio coração, soa como se estivesse cercado de um vazio maior, mais acolhedor. É nesse ambiente, tão íntimo e tão vasto, que surge uma pergunta que atravessa séculos de humanidade. Uma pergunta simples, quase infantil, mas que ecoa como um enigma sem resposta definitiva. Até onde conseguimos ver quando olhamos para o céu? À primeira vista, parece que vemos apenas pontos de luz espalhados pelo escuro, como pequenas lanternas presas num pano infinito. Mas quando deixamos o olhar repousar sobre uma estrela, quando permitimos que a imaginação siga a luz que chega até nós, percebemos que não estamos olhando apenas para um espaço distante. Estamos olhando para trás no tempo. Cada estrela é uma mensagem antiga. Cada brilho é um fragmento de passado que viajou anos, séculos, até mesmo bilhões de anos, para repousar suavemente em nossos olhos agora. Essa ideia é simples e ao mesmo tempo desconcertante. Porque quando pensamos nisso, entendemos que nunca vemos o universo como ele é neste instante, mas como ele foi. O céu é um livro aberto, mas suas páginas são antigas, muitas vezes tão antigas que se confundem com a própria origem do tempo. E foi justamente essa consciência, essa necessidade de olhar mais fundo, que levou a humanidade a construir olhos maiores que os próprios olhos, lentes mais poderosas que qualquer visão natural, espelhos que captam o invisível. O telescópio não é apenas um instrumento técnico. Ele é uma extensão da nossa curiosidade, um prolongamento da nossa sede de compreender, uma ponte entre o pequeno corpo humano e o silêncio infinito do cosmos. O James Webb Space Telescope, ou simplesmente James Webb, nasceu desse impulso antigo. Ele é um olhar que ultrapassa os limites do que conseguimos ver a olho nu, ultrapassa até mesmo os limites do que telescópios anteriores já nos mostraram. É como se tivéssemos erguido uma janela em direção ao abismo, não para dissipar o mistério, mas para mergulhar nele ainda mais profundamente. Talvez possamos imaginar assim: a noite é como um lago escuro. Durante séculos, jogamos pequenas pedras nesse lago, tentando entender sua profundidade pelo eco do som que retorna. O James Webb, no entanto, é como uma lanterna que mergulhamos na água. Ele não ilumina tudo, mas revela formas, correntes, criaturas escondidas. E, paradoxalmente, quanto mais revela, mais percebemos o quanto não sabemos. As primeiras imagens que esse telescópio nos enviou não foram apenas registros científicos. Elas foram como sonhos compartilhados, visões que atravessaram bilhões de anos para chegar até a delicadeza de nossos olhos humanos. Jardins cósmicos, nebulosas em chamas, galáxias espiralando como se dançassem num ritmo invisível, e, ao mesmo tempo, descobertas que deixaram a ciência em silêncio, quase atônita, diante do que parecia impossível. Galáxias muito mais antigas e organizadas do que prevíamos. Como se o universo tivesse pressa em formar estruturas, quando achávamos que ele deveria ser lento, quase preguiçoso, nos primeiros instantes de sua existência. O Webb nos lembrou de que cada avanço da ciência não é uma chegada, mas uma abertura. Cada imagem não é apenas uma resposta, mas também uma nova pergunta. E talvez seja esse o ponto. O universo não exige que o compreendamos por completo. Ele se oferece em fragmentos, em sinais, em luzes que carregam histórias imensas, mas nunca completas. É curioso pensar que estamos aqui, neste instante tranquilo da noite, falando sobre galáxias distantes, enquanto nossos corpos respiram no silêncio de um quarto comum, em uma pequena parte de um planeta azul que gira ao redor de uma estrela comum. Essa combinação de simplicidade e imensidão é por si só um convite à contemplação. O infinito cabe dentro de uma respiração.
O cosmos inteiro se reflete na calma de um olhar. Talvez seja esse o motivo pelo qual essas histórias nos tocam, porque no fundo não falamos apenas de astrofísica, de instrumentos de observação, de teorias complexas. Falamos também de nós mesmos, daquilo que nos move a levantar os olhos, mesmo sem esperar respostas definitivas. O James Webb é uma ferramenta, sim, mas é também um espelho. Ele nos mostra o que está lá fora e, ao mesmo tempo, revela algo do que está aqui dentro, no silêncio da mente que sonha. Se esse tipo de reflexão te acalma, se você sente que esse espaço de calma e curiosidade faz sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco. A cada noite, podemos abrir juntos essas janelas cósmicas, sem pressa, sem a necessidade de conclusões. Apenas caminhando, passo a passo, respiração a respiração, em direção a algo maior. E talvez seja assim que devamos começar essa jornada, aceitando que olhar o universo é como caminhar numa estrada envolta em neblina. Vemos alguns metros à frente, descobrimos paisagens inesperadas, mas o horizonte permanece sempre oculto, e em vez de ser um limite, essa névoa se torna convite, porque o desconhecido não é vazio, ele é promessa. E nessa promessa, nesse silêncio cheio de possibilidades, deixamos a mente repousar, sabendo que a próxima visão pode nos levar ainda mais fundo. Ao longo da história, os olhos humanos sempre buscaram mais do que o simples visível. Muito antes de qualquer telescópio, muito antes de compreendermos palavras como galáxia ou nebulosa, havia apenas o gesto ancestral de levantar o rosto para o céu noturno e se perder em sua vastidão. Esse gesto, aparentemente simples, carregava em si um impulso profundo, a necessidade de atravessar os limites do que é dado e tentar compreender o que se esconde além. Podemos imaginar nossos antepassados reunidos ao redor de fogueiras, olhando para o mesmo céu que nos cobre agora. Para eles, cada ponto luminoso era uma presença, uma entidade, uma história. As estrelas não eram apenas astros distantes, mas guias, presságios, deuses que observavam de volta. E de certa forma não estavam errados, porque ainda hoje, mesmo munidos de ciência e tecnologia, continuamos a sentir que as estrelas nos devolvem o olhar. Continuamos a sentir que não estamos apenas observando, mas participando de algo maior. A invenção do telescópio séculos atrás foi como a primeira vez que alguém ousou dar um passo além desse limite invisível. Galileu Galilei, ao apontar sua luneta rudimentar para o céu, não apenas ampliou sua visão, ele mudou a própria relação entre humanidade e cosmos. Viu montanhas na Lua, manchas no Sol, luas orbitando Júpiter. Cada descoberta era como um véu sendo retirado, revelando que o universo não era um palco fixo, mas um movimento constante, cheio de mistérios ainda maiores. Desde então, cada geração construiu instrumentos mais poderosos, espelhos maiores, olhos mais sensíveis. E ao longo desse processo, percebemos algo curioso. Quanto mais ampliamos nossa visão, mais distante fica a fronteira do desconhecido. É como caminhar por um corredor escuro, levando uma pequena chama. A cada passo, a chama ilumina um pouco mais, mas o corredor continua se estendendo infinito. O James Webb é o resultado mais recente desse caminhar lento e persistente. Ele não surgiu de repente. Foi o fruto de décadas de sonhos, de equações rabiscadas em cadernos, de engenheiros que dedicaram anos inteiros a alinhar espelhos que precisavam ser perfeitos. Ele é, de certo modo, a herança de todos os olhos que vieram antes. Cada astrônomo que olhou através de uma lente antiga, cada navegante que se guiou pelas estrelas, cada criança que, deitada na grama, perguntou: o que existe lá em cima? Todos esses gestos se acumulam, como camadas de poeira cósmica, até formarem a base sobre a qual o Webb foi erguido. Talvez possamos imaginar a história da astronomia como um rio. Um rio lento, que nasce em pequenos riachos quase invisíveis, corre através de séculos, encontra desvios, enfrenta obstáculos, mas segue sempre adiante. Cada telescópio, cada descoberta, é como um afluente que se junta a esse rio, ampliando seu curso,
tornando-o mais profundo. O Webb não é o fim do rio. Ele é apenas uma curva mais ampla, uma nova paisagem que se abre diante de nós, antes de o fluxo desaparecer novamente na distância. Há uma beleza silenciosa nessa continuidade, porque mostra que a busca não é individual, mas coletiva. Não é um nome, não é uma geração. É a própria humanidade que olha para o céu como um corpo único, atravessando séculos em busca da mesma coisa: entender o mistério de onde viemos, para onde vamos e por que o cosmos parece tão vasto diante de nossa pequenez. É curioso notar que, ao mesmo tempo em que construímos instrumentos grandiosos para olhar para fora, também carregamos dentro de nós uma espécie de telescópio íntimo, a imaginação. Ela nos permite ver o que os olhos não alcançam, criar imagens que ainda não foram captadas, sonhar com horizontes invisíveis. A ciência e a imaginação caminham juntas, como dois lados do mesmo espelho. E talvez seja por isso que as imagens do James Webb nos comovem tanto, porque não são apenas dados técnicos. Elas dialogam com um imaginário que já estava em nós, adormecido, esperando por formas para se expressar. Pensemos por um instante no que significa capturar a luz de uma galáxia formada quando o universo ainda era jovem. Essa luz viajou bilhões de anos, atravessou expansões cósmicas, escapou de nuvens de poeira, desviou-se em campos gravitacionais até finalmente tocar os espelhos dourados do Webb. E de lá, após uma longa cadeia de processos, chegou às telas de computadores, aos jornais e, enfim, aos nossos olhos. É como receber uma carta escrita há bilhões de anos, que só agora foi entregue. Uma carta que não tem destinatário específico, mas que de alguma forma sempre foi para nós. A história da astronomia é a história dessas cartas cósmicas que vamos abrindo aos poucos. O Webb é apenas a mais recente caixa de correio, mais ampla, mais sensível, mais profunda. Mas a essência continua a mesma: decifrar mensagens silenciosas que o universo espalha, talvez sem intenção, mas com generosidade. E aqui podemos fazer uma pausa, porque não precisamos ter pressa para entender tudo de uma vez. O universo não se apressa. Ele se move em ritmos que escapam à nossa urgência cotidiana. Podemos apenas deixar essa ideia repousar. Somos parte de um rio antigo, de uma sequência de olhares que se acumulam, geração após geração, como camadas de poeira estelar sobre o tecido da história humana. O James Webb é um capítulo desse livro interminável. Mas ainda estamos apenas virando suas primeiras páginas, sem saber onde a narrativa nos levará. E talvez o mais fascinante seja justamente isso, a sensação de que, ao olhar para o céu, estamos sempre no começo. O céu sempre foi uma janela, mas nem todas as janelas são iguais. Algumas deixam entrar apenas um feixe de luz tímida, outras se abrem amplas para o horizonte. O telescópio espacial Hubble foi, durante 3 décadas, uma dessas janelas imensas. Com ele, aprendemos a ver o universo em detalhes que jamais imaginaríamos. Descobrimos que as nebulosas não eram apenas manchas sem forma, mas esculturas cósmicas, onde estrelas nasciam. Aprendemos que as galáxias são incontáveis e que o espaço, longe de ser vazio, é tecido por movimentos, encontros e distâncias que se perdem no cálculo humano. Mas o Hubble, por mais extraordinário que fosse, tinha limites. Ele via o universo como um olho treinado para a luz visível e um pouco além, na faixa do ultravioleta e do infravermelho próximo. Era como observar um quadro magnífico através de um véu semi-transparente. Víamos formas, cores, estruturas, mas sabíamos que havia algo além, algo escondido sob camadas de poeira cósmica, algo que apenas a luz mais antiga, a luz esticada pela expansão do universo, poderia nos revelar. É aqui que o James Webb entra como um novo olhar. Enquanto o Hubble era como um farol que iluminava o oceano da noite, o Webb é como uma lamparina que penetra na bruma, revelando correntes e detalhes invisíveis. Sua visão é voltada especialmente para o infravermelho, a faixa de luz que corresponde ao calor, a radiação emitida por corpos que muitas vezes não brilham intensamente, mas ainda assim revelam segredos preciosos.
Para entender a diferença, podemos pensar no universo como um imenso balão em expansão. Quando uma estrela emite luz, essa luz viaja pelo espaço. Mas como o espaço está se expandindo, as ondas de luz são esticadas, como se fossem elásticas puxados lentamente. O que nasceu como luz visível, ao atravessar bilhões de anos, chega até nós alongado, transformado em radiação infravermelha. O Hubble, com sua visão limitada, não conseguia captar todo esse espectro. O Webb, no entanto, foi desenhado exatamente para isso, para decifrar a linguagem antiga da luz que carrega memórias de um cosmos recém-nascido. Há uma delicadeza poética nessa ideia, porque, de certo modo, olhar através do Webb é olhar para lembranças. É como abrir uma gaveta escondida, cheia de cartas antigas, escritas num idioma que quase esquecemos. Cada fóton, cada partícula de luz, carrega uma história de bilhões de anos, e o Webb funciona como um tradutor paciente, capaz de nos devolver essas memórias estelares em imagens. Mas a diferença entre o Hubble e o Webb não está apenas no tipo de luz que captam. Há também o local onde cada um habita. O Hubble orbita a Terra, girando a cerca de 570 quilômetros de altura. Ele está próximo o suficiente para que missões tripuladas possam, em momentos críticos, reparar ou atualizar seus sistemas. Já o James Webb vive muito mais longe, quase 1,5 milhão de quilômetros distante, estacionado em um ponto especial chamado Lagrange 2, onde a gravidade da Terra e do Sol se equilibram. É um lugar de silêncio profundo, onde o telescópio pode manter sua estabilidade, protegido por um imenso escudo solar que o mantém na escuridão necessária para observar o infravermelho. Podemos imaginar esse contraste como duas lanternas acesas em lugares diferentes. O Hubble é como uma lâmpada acesa na varanda de casa, próxima, acessível, iluminando um pedaço do quintal. O Webb é como uma lanterna deixada no alto de uma montanha distante, brilhando sozinha, inalcançável, mas revelando horizontes muito maiores. E há ainda o detalhe do tempo. O Hubble nos deu imagens que se tornaram ícones da ciência moderna. Os pilares da criação, a nebulosa da Carina, o campo ultraprofundo, com milhares de galáxias distantes. Cada fotografia era como um poema escrito em luz. O Webb não substitui essas imagens, ele as complementa. É como se alguém tivesse descrito uma história em voz alta e, de repente, outro narrador entrasse, revelando a mesma história, mas em um tom mais baixo, mais íntimo, contando detalhes que estavam escondidos nas entrelinhas. Essa comparação entre Hubble e Webb também nos convida a refletir sobre nós mesmos, porque, no fundo, ela fala de perspectivas diferentes diante de uma mesma realidade. Há momentos em que precisamos da visão clara, luminosa, quase colorida, como a do Hubble, e há momentos em que precisamos do olhar profundo, silencioso, atento às camadas ocultas, como o do Webb. A ciência, assim como a vida, se move nesse balanço, entre o visível e o invisível, entre o que já compreendemos e o que ainda está velado. Talvez possamos pensar no Webb como uma espécie de mestre paciente, que não se apressa em mostrar tudo de uma vez. Ele nos conduz devagar, abrindo janelas em silêncio, deixando que os olhos se acostumem à penumbra antes de revelar uma forma, uma cor, uma galáxia que parecia impossível. E nesse processo, nos lembramos de que compreender não é um ato imediato, é uma caminhada, uma respiração longa, um tempo que se alonga como o próprio espaço. A diferença entre Hubble e Webb não é apenas tecnológica, mas também simbólica. Ela nos mostra que a busca pelo conhecimento nunca está completa. Quando pensamos ter alcançado um limite, percebemos que esse limite é apenas uma passagem para outra dimensão de perguntas. E assim, seguimos. Não porque esperamos respostas finais, mas porque o próprio ato de olhar nos transforma. E talvez seja justamente essa transformação que mais importa, porque ao olhar para o universo com olhos diferentes, também mudamos a forma como olhamos para nós mesmos. O Hubble nos mostrou que o cosmos é vasto e repleto de beleza. O Webb começa a nos mostrar que essa beleza é ainda mais antiga, mais complexa,
mais misteriosa do que sonhávamos. E, no entanto, mesmo diante dessas revelações, continuamos no mesmo lugar. Um pequeno planeta azul, girando silenciosamente em torno de uma estrela comum, guardando dentro de si a capacidade de sonhar com tudo aquilo que está tão longe. Talvez a diferença maior entre esses dois telescópios não esteja nos espelhos ou nos sensores, mas na lembrança de que, por trás deles, há sempre a mesma coisa: o desejo humano de compreender. E se cada novo olhar abre portas, então o Webb é apenas o início de uma caminhada ainda mais longa, uma estrada onde o horizonte parece recuar a cada passo. O que veremos quando avançarmos um pouco mais? O que se esconderá na penumbra que ainda não alcançamos? A luz sempre foi a nossa companheira mais discreta e, ao mesmo tempo, a mais fiel. Não precisamos pensar muito para perceber isso. Desde que nascemos, ela está presente, iluminando os dias, refletindo nas superfícies, atravessando vidraças, penetrando por frestas de cortinas. E ainda que seja tão comum, tão cotidiana, a luz guarda um segredo extraordinário. Ela é uma mensageira do tempo. Quando olhamos para uma estrela, não estamos recebendo um brilho do presente. Estamos recebendo uma lembrança, uma mensagem enviada muito tempo atrás. É como se cada estrela fosse uma vela acesa em um passado distante, e só agora, depois de atravessar o escuro do espaço, sua chama chega até nós. Algumas dessas velas foram acesas há centenas de anos, outras há milhões, e outras ainda mais impressionantes, há bilhões de anos. Essa viagem da luz é um fio invisível que conecta passado e presente. Ela percorre distâncias tão vastas que nossas palavras parecem pequenas demais para descrevê-las. Fala-se em anos-luz, essa unidade que combina tempo e espaço de uma forma quase poética, a distância que a luz percorre em um ano de viagem a uma velocidade inimaginável, quase 300 mil quilômetros por segundo. Mesmo assim, diante da escala do cosmos, essa rapidez se torna um passo lento. Podemos imaginar o tempo como um rio silencioso. Em sua superfície, folhas descem devagar, levadas pela corrente. A luz é como uma dessas folhas, mas que percorre não um riacho, e sim o leito infinito do espaço-tempo. Cada fóton é um viajante que partiu há tanto tempo que já esquecemos a data de sua partida. E, no entanto, ele chega. Sempre chega. O James Webb é, nesse sentido, um colecionador de memórias. Seus espelhos captam essas folhas de luz que deslizam pelo rio do tempo e as organizam em imagens que podemos contemplar. Quando olhamos para uma fotografia captada pelo Webb, estamos, de certa forma, olhando para lembranças preservadas do universo. Não lembranças humanas, não lembranças de histórias vividas aqui, mas memórias cósmicas, gravadas em fótons que atravessaram distâncias inimagináveis. É como abrir um álbum antigo, encontrado no sótão de uma casa esquecida. Cada página contém rostos, paisagens, momentos que já não existem mais, mas que continuam a viver ali, em imagens guardadas. O universo, com sua paciência infinita, também guarda álbuns assim, e a luz é a forma como essas memórias são preservadas. Pensemos, por exemplo, na radiação cósmica de fundo. É a luz mais antiga que conseguimos captar, um brilho tênue, quase uniforme, que vem de todos os lugares ao mesmo tempo. Essa radiação é como o murmúrio do universo em sua infância, emitido cerca de 380 mil anos após o Big Bang. Um instante minúsculo, se comparado à idade atual do cosmos, mas que carrega em si as marcas de tudo o que viria depois. Ao captar essa luz, não vemos apenas um resquício. Vemos o berço do espaço e do tempo, um eco primordial. E, no entanto, o Webb não se limita a ouvir esse murmúrio antigo. Ele se volta também para as galáxias que nasceram logo depois, para as primeiras estruturas que se formaram quando o universo ainda engatinhava. A luz dessas galáxias viajou por 13 bilhões de anos, antes de tocar seus espelhos dourados. 13 bilhões de anos. Uma medida tão vasta que quase perde o sentido, mas podemos tentar visualizar. Se o tempo da Terra fosse comprimido em um único dia,
com sua formação acontecendo à meia-noite e o presente acontecendo às 24 horas, essa luz teria partido antes mesmo de o relógio marcar o primeiro segundo do dia. Esse descompasso entre a nossa escala e a escala do cosmos é, ao mesmo tempo, vertiginoso e tranquilizador, porque ele nos lembra de que nossa pressa, nossas urgências diárias, são como pequenos sopros diante de uma respiração muito mais longa. O universo respira em bilhões de anos, e nós, por um instante breve, somos parte desse fôlego imenso. Talvez seja por isso que as imagens do James Webb nos causam tanto impacto. Não são apenas fotografias de galáxias distantes. São recordações que não pertencem a nenhum indivíduo, mas a todos. São pedaços de tempo que atravessaram eras inteiras para nos alcançar, e ao olhá-las, sentimos que, de algum modo, também fazemos parte dessa memória. Afinal, a mesma matéria que compõe nossos corpos já esteve no coração de estrelas antigas. A mesma poeira estelar que viajou no espaço é agora o que nos permite pensar, respirar, existir. Podemos, então, imaginar o universo como um grande livro escrito em luz. Cada página é uma galáxia, cada parágrafo é uma estrela, cada palavra é um fóton que carrega consigo a lembrança de um instante. O Webb é o leitor atento que folheia essas páginas devagar, sem pressa, deixando que cada detalhe seja revelado. Mas o mais fascinante é perceber que esse livro não está completo. Ele está sendo escrito enquanto o lemos. Cada nova estrela que nasce, cada planeta que se forma, cada buraco negro que se esconde, é uma nova linha acrescentada. O passado e o presente coexistem nesse tecido de luz, e nós, com nossa breve consciência, temos o privilégio de vislumbrar uma pequena parte dele. E, no entanto, por mais que avancemos, o horizonte sempre se afasta. O tempo continua a escorrer, o espaço continua a se expandir, e sempre haverá regiões que permanecem invisíveis. O Webb amplia nossos olhos, mas não elimina o mistério. Pelo contrário, ao revelar tanto, ele nos lembra de quanto ainda está velado. Talvez seja essa a essência da contemplação cósmica. Perceber que o universo não se revela por completo, mas em fragmentos. E que cada fragmento, por menor que seja, é suficiente para nos fazer perguntar novamente: o que mais se esconde atrás da cortina do tempo? O que mais a luz ainda guarda, esperando o momento certo para ser revelada? As primeiras imagens enviadas pelo James Webb chegaram como se fossem cartas cósmicas abertas diante de nossos olhos. Não eram apenas fotografias. Eram visões que misturavam ciência e poesia, mostrando o que parecia ser um jardim distante. Um lugar em que a matéria se organizava em formas tão delicadas e grandiosas que lembravam esculturas feitas de poeira e fogo. Entre essas imagens, uma das mais marcantes foi a dos chamados pilares da criação, estruturas gigantescas, formadas por nuvens de gás e poeira que já haviam sido observadas pelo Hubble, mas que agora surgiam com uma clareza quase íntima. Era como revisitar um lugar conhecido sob uma nova luz, percebendo detalhes invisíveis antes. As colunas, que se erguem como catedrais no vazio, não são estáticas. São regiões de nascimento estelar, berçários, onde novas estrelas se formam a partir da contração da matéria. Dentro dessas colunas, em silêncio absoluto, a gravidade puxa a poeira para dentro, fazendo surgir o que, no futuro, brilhará como novos sóis. Podemos imaginar essa cena como um campo fértil em plena noite. A poeira é como solo escuro, aparentemente inerte, mas carregado de potencial. Dentro dela, germes invisíveis se transformam em vida. A diferença é que, em vez de sementes, são estrelas. Em vez de anos ou décadas, são milhões de anos. Mas a lógica é semelhante. Um ciclo que se repete, um nascer que se oculta dentro da matéria até que se torne impossível conter a luz. Outra imagem inesquecível foi a da nebulosa da Carina. Ali o Webb revelou formas que lembram montanhas cósmicas, falésias de poeira que se estendem por anos-luz. Vistas assim, parecem paisagens de outro mundo,
como se estivéssemos diante de um horizonte distante, coberto por nuvens douradas. Mas essas montanhas não são sólidas. São feitas de poeira rarefeita, tão difusa que, se estivéssemos dentro delas, talvez nem perceberíamos sua presença. O que nos fascina é justamente a escala. Porque aquilo que em imagem parece uma montanha sólida, na realidade é um espaço quase vazio. Essa contradição é uma das belezas do universo. O que parece denso é rarefeito, o que parece sólido é frágil, o que parece eterno está em transformação. Assim como uma nuvem no céu terrestre, que muda de forma a cada instante, as nebulosas cósmicas também se transformam, mas em uma escala de tempo que foge à nossa percepção. O que vemos agora é apenas uma fotografia de um processo em andamento, um quadro momentâneo de uma dança que continuará muito depois de nós. Entre os primeiros registros, também havia campos profundos, imagens que reuniam milhares de galáxias em um só quadro. Algumas tão distantes que sua luz começou a viajar quando o universo ainda era jovem. Ao olhar para essas imagens, temos a sensação de estar diante de um oceano de ilhas luminosas, cada uma contendo bilhões de estrelas, cada uma talvez com planetas, talvez com histórias próprias. É como se olhássemos para uma praia coberta de conchas e, em cada concha, houvesse um mar inteiro. Essas imagens impactam não apenas pela beleza, mas pela consciência do tempo que carregam. A luz que chega até nós é uma herança de bilhões de anos. É uma fotografia de algo que, em muitos casos, já não existe mais da mesma forma. A estrela que brilhou pode já ter explodido. A galáxia que vemos pode ter mudado de forma, mas sua lembrança persiste na luz que nos alcança. Talvez possamos pensar nessas imagens como cartas que nunca chegam em tempo real. São mensagens atrasadas, enviadas por um universo que não tem pressa. E, no entanto, mesmo atrasadas, elas têm um poder imenso. Nos conectam com uma escala de existência que vai muito além do nosso pequeno tempo humano. Há uma espécie de paradoxo nessa contemplação, porque ao mesmo tempo em que nos sentimos pequenos diante da vastidão, também nos sentimos profundamente ligados a ela. A poeira que vemos nessas imagens não é diferente da poeira que compõe nossos corpos. Os elementos químicos que brilham nessas nebulosas são os mesmos que, um dia, deram origem ao carbono, ao oxigênio, ao ferro que carregamos. É como olhar para um espelho distante e perceber que fazemos parte da mesma matéria que dança ali, silenciosa, no vazio cósmico. E isso nos leva a uma reflexão ainda mais profunda. Quando olhamos para essas imagens, não estamos apenas contemplando algo externo, estamos também contemplando nossa própria origem. Porque cada átomo de nossos corpos já foi poeira estelar, já esteve em algum lugar do cosmos, em algum ciclo de nascimento e morte. Assim como as estrelas nascem e morrem, também nós fazemos parte dessa respiração cósmica, dessa alternância entre o visível e o invisível. Talvez por isso essas imagens nos toquem de forma tão íntima. Não são apenas registros científicos, não são apenas dados frios. Elas despertam algo em nós porque reconhecemos, ainda que de maneira sutil, que pertencemos a esse mesmo tecido, que não estamos separados do universo, mas somos uma expressão dele. O Webb, com suas lentes douradas, não fez mais do que lembrar disso. Que somos poeira que olha para a poeira, luz que contempla a luz, memória que observa memórias. E ao observarmos esses jardins cósmicos, percebemos que o universo não é apenas cenário, mas também história. Uma história que começou muito antes de nós e que continuará muito depois. E ainda assim, diante de tanta imensidão, surge uma pergunta suave, quase inevitável. Se já encontramos tanto nas primeiras imagens, o que mais pode estar escondido, aguardando para ser revelado nas profundezas do tempo? Entre todas as surpresas que o James Webb trouxe em seus primeiros meses de observação, talvez nenhuma tenha sido tão intrigante quanto o que revelou sobre as galáxias mais antigas. Esperávamos ver manchas difusas, estruturas caóticas, pequenos aglomerados de estrelas ainda em formação, como se fossem os rascunhos do que mais tarde se tornariam as majestosas espirais e elipses que conhecemos.
Mas o que encontramos foi algo diferente, quase desconcertante. Galáxias já maduras, já organizadas, em um tempo em que, segundo nossos modelos, o universo deveria ser apenas um esboço de si mesmo. A cosmologia tradicional nos diz que, nos primeiros bilhões de anos após o Big Bang, a matéria ainda estava se reunindo. O espaço era um caldeirão fervilhante de partículas, campos de energia, forças em equilíbrio precário. Galáxias deveriam levar tempo para se formar, crescendo lentamente à medida que estrelas nasciam, morriam e alimentavam o ciclo cósmico. No entanto, o Webb nos mostrou que algumas galáxias, apenas algumas centenas de milhões de anos após a origem do universo, já pareciam completas, brilhantes, densas. Era como encontrar uma árvore frondosa em um campo onde esperávamos apenas brotos frágeis. Essa descoberta é um lembrete suave, mas firme, de que o universo gosta de desafiar nossas expectativas. Cada vez que acreditamos ter entendido seu ritmo, ele nos mostra outra face, outro compasso, outra forma de nascer. Talvez o cosmos seja mais rápido em alguns aspectos do que imaginamos. Talvez a matéria encontre atalhos para se organizar. Ou talvez ainda falte algo fundamental em nossas teorias, algo que só agora começamos a perceber. Podemos imaginar esse contraste como um relógio. Para nós, o universo parecia seguir um ponteiro lento, marcando segundos que duravam bilhões de anos. Mas o Webb nos revelou que, em certos momentos, o ponteiro correu mais depressa. Que em certos cantos do cosmos, a vida das galáxias avançou como se estivesse em outra cadência, mais acelerada, mais urgente. Há uma poesia silenciosa nesse enigma, porque ele nos mostra que o universo não é previsível como um mecanismo de engrenagens rígidas. Ele é mais parecido com uma dança em que cada passo pode ser repetido em ritmos diferentes, às vezes suave, às vezes acelerado, às vezes completamente inesperado. E nós que observamos precisamos aprender a escutar a música sem exigir que ela se repita sempre igual. Os cientistas chamaram essa tensão de crise cosmológica, uma palavra forte, mas que, no fundo, revela apenas um estado de transição. Nossos modelos são mapas, não territórios. São aproximações, tentativas de traduzir o que vemos. E quando o Webb nos mostra galáxias antigas demais, ele não destrói nossos mapas, apenas nos lembra de que eles ainda estão incompletos. Talvez seja como caminhar em uma floresta pela primeira vez. Temos um guia em mãos, um mapa que descreve trilhas e rios, mas, de repente, encontramos uma clareira que não estava desenhada, uma nascente que ninguém previu. Isso não invalida o mapa, apenas nos convida a redesenhá-lo, a acrescentar o que não sabíamos, e é nesse ponto que a contemplação se mistura à ciência. Porque diante dessas galáxias inesperadas, não sentimos apenas surpresa, sentimos também uma humildade profunda. A lembrança de que o cosmos é sempre maior do que nossas equações, sempre mais vasto do que nossos cálculos. Talvez possamos imaginar o universo como um livro que estamos tentando ler. O problema é que temos apenas algumas páginas soltas, espalhadas aqui e ali. Construímos teorias como quem organiza capítulos, tentando adivinhar a ordem, mas o Webb nos entregou páginas novas, que não se encaixam direito no que já tínhamos. São páginas escritas em outro tom, talvez de outro capítulo, talvez até de outra narrativa que ainda não entendemos. E, no entanto, há beleza nesse desconcerto. Porque, se o universo fosse previsível demais, se cada observação apenas confirmasse o que já sabemos, a caminhada perderia algo de seu encanto. O mistério é parte do fascínio. O não saber é também um convite. O que nos dizem essas galáxias antigas? Talvez nos digam que o cosmos tem pressa em alguns momentos, assim como a vida tem pressa em germinar em certas estações. Talvez nos digam que o tempo, na escala do universo, não corre da mesma forma em todos os lugares. Ou talvez nos lembrem apenas que somos recém-chegados nessa história, ainda aprendendo a decifrar os primeiros parágrafos. E aqui, no silêncio da noite, podemos deixar essa ideia repousar. O Webb não nos trouxe apenas respostas. Trouxe também perguntas mais profundas,
que nos fazem sentir o chão se mover sob nossos pés. E, no entanto, não há motivo para medo. Há apenas um convite para olhar de novo, para olhar com mais calma, para olhar sem exigir conclusões rápidas, porque no fim cada galáxia distante é também um espelho. E ao contemplarmos sua luz, acabamos contemplando também o mistério de nossa própria existência. Se o universo pode surpreender, talvez nós também possamos. E a pergunta que se desenha, ainda vaga, ainda suspensa no ar, é simples e profunda. Se as galáxias nasceram tão cedo, o que mais pode ter surgido antes do que imaginávamos? A cada nova imagem enviada pelo James Webb, a ciência se vê diante de cálculos que precisam ser refeitos. Durante muito tempo, acreditamos ter um mapa confiável do universo, um modelo no qual tudo parecia se encaixar, desde o instante inicial do Big Bang até a expansão acelerada que observamos hoje. Mas quando as galáxias antigas demais surgiram, tão maduras em um tempo tão precoce, esse mapa começou a apresentar fissuras. Os astrônomos começaram a revisitar números, equações, previsões, como se o próprio cosmos tivesse dito: ainda não me compreenderam por inteiro. A matemática, essa linguagem silenciosa que tantas vezes nos guiou, parecia indicar um descompasso entre o que esperávamos e o que realmente vemos. No coração desse dilema está o chamado modelo cosmológico padrão, que descreve o universo como uma grande expansão iniciada há cerca de 13,8 bilhões de anos. Nesse modelo, a matéria escura e a energia escura desempenham papéis fundamentais. A matéria escura, invisível, mantém as galáxias coesas como uma cola invisível. A energia escura, misteriosa, impulsiona a expansão acelerada do espaço, como se fosse o sopro constante que infla um balão sem fim. Segundo nossos cálculos, as primeiras galáxias deveriam ser pequenas, frágeis e irregulares. Mas o Webb mostrou estruturas grandes demais, densas demais, cedo demais. Era como se tivéssemos previsto que um rio levaria séculos para se abrir em deltas, e, de repente, descobríssemos que ele já corria largo e profundo poucos quilômetros após a nascente. Essa discrepância não significa necessariamente que o Big Bang esteja errado. Significa, talvez, que nossa forma de contar a história está incompleta. Talvez o universo tenha atalhos que desconhecemos. Talvez as primeiras estrelas tenham sido muito mais eficientes em formar estruturas. Talvez haja forças ainda não descritas em nossas equações. Podemos pensar nessa situação como um quebra-cabeça. Colocamos peças com paciência, acreditando que a figura estava quase completa. Mas então encontramos uma peça nova, que não se encaixa em nenhum lugar conhecido. O que fazer? Forçar a peça no espaço errado não resolve. É preciso considerar que a imagem pode ser maior do que pensávamos. E há uma beleza serena nesse desafio, porque a ciência não avança apenas com certezas. Ela avança também com espantos, com momentos em que os números parecem não bater, em que a lógica parece falhar. É nesses instantes que somos obrigados a expandir nossa compreensão. O Webb, ao mostrar galáxias impossíveis, nos obriga a repensar não apenas a cronologia cósmica, mas também a humildade de nosso olhar. A ideia de um universo em expansão continua firme. Observamos o chamado desvio para o vermelho, essa assinatura de que a luz das galáxias distantes é esticada à medida que o espaço se expande. É como se o próprio tecido do cosmos fosse um balão sendo inflado lentamente. Quanto mais distante uma galáxia está, mais rapidamente parece se afastar. Esse fenômeno não é apenas teoria. É medido, observado, registrado em incontáveis experimentos. Mas a questão é, se o balão se infla tão rapidamente, como algumas estruturas se formaram tão cedo? Será que havia regiões de densidade maior que aceleraram a formação de galáxias? Será que as primeiras estrelas, chamadas de população terceiro, foram gigantes luminosos queimando sua matéria em ritmos intensos, criando os elementos necessários para novas estrelas em uma velocidade inesperada? Ou será que o balão, em seus primeiros instantes, seguiu regras que ainda não compreendemos por completo? Cada hipótese abre portas para discussões profundas, e em cada discussão percebemos o quanto a matemática é ao mesmo tempo precisa
e frágil. Precisa, porque descreve com clareza o que conseguimos medir. Frágil, porque basta um dado novo para que suas estruturas precisem ser revistas. Talvez o tempo seja a chave desse enigma. Pensamos no tempo como uma linha reta, mas o universo pode vivê-lo de formas mais complexas. O que para nós parece rápido demais, para o cosmos pode ter sido apenas um fluxo natural. É como assistir à formação de nuvens no céu. Às vezes, elas parecem se mover lentamente, quase imóveis. Em outros momentos, basta um vento súbito e elas mudam de forma em questão de segundos. O ritmo não é uniforme, mas variável, e talvez as galáxias sigam essa mesma cadência invisível. Podemos imaginar o tempo cósmico como um rio que em certos trechos corre suave e lento, mas em outros se acelera em corredeiras. O Webb talvez tenha revelado que as primeiras galáxias nasceram em uma dessas corredeiras, onde o fluxo da matéria e da energia se juntou com mais intensidade, produzindo estruturas que não esperávamos ver tão cedo. E aqui surge uma reflexão mais ampla. Porque se o universo pode nos surpreender dessa forma, talvez nossas próprias vidas também carreguem esses momentos de descompasso. Momentos em que esperávamos lentidão, mas tudo se acelera. Momentos em que imaginávamos estabilidade, mas as coisas se transformam de repente. O cosmos, nesse sentido, é um espelho. Ele nos mostra que não existe uma cadência única, mas uma multiplicidade de ritmos, coexistindo no mesmo espaço-tempo. Ao pensar nisso, podemos descansar um pouco. Podemos aceitar que a busca por respostas definitivas talvez seja ilusória, que o mais importante não é fechar a equação, mas continuar caminhando, continuar observando, continuar permitindo que a surpresa nos transforme. E, no entanto, permanece a pergunta silenciosa, como um eco distante. Se a matemática do universo ainda guarda brechas, o que mais pode estar escondido nas contas que fazemos para tentar compreendê-lo? Entre as imagens enviadas pelo James Webb, algumas se destacam não apenas pela beleza, mas pela delicadeza com que revelam a intimidade do cosmos. São as nebulosas, regiões vastas e difusas, onde a poeira e o gás se reúnem como se fossem véus de um tecido cósmico. À distância, parecem nuvens coloridas, esculturas suspensas no vazio, mas em sua essência são mais do que formas belas. São berçários de estrelas, lugares onde o universo respira e renova a sua própria existência. Quando olhamos para uma nebulosa, estamos contemplando um ciclo profundo. A matéria que a compõe já viveu outras histórias. São restos de estrelas antigas que explodiram em supernovas, espalhando seus elementos pelo espaço. O hidrogênio, o oxigênio, o carbono, todos eles viajando pelo vazio até se acumularem em novas nuvens. E nessas nuvens, lentamente, a gravidade começa a agir. Pequenos núcleos se formam, atraindo mais e mais matéria, até que a pressão no interior se torna tão intensa que a fusão nuclear se inicia. Nasce uma estrela. É como assistir a um campo que, depois de um incêndio devastador, volta a florescer. A vida cósmica não é linear, mas cíclica. O que morre em um instante reaparece em outro, transformado, reconfigurado. E cada nebulosa é a prova desse processo interminável de nascimento e morte, dissolução e criação. A metáfora do sopro talvez seja adequada aqui. Podemos imaginar que cada estrela, ao explodir, sopra seus átomos para longe, espalhando sementes. E cada nebulosa é como um campo que recebe essas sementes, abrigando-as até que germinem em novas luzes. É um processo lento, silencioso, mas inevitável. O universo não se apressa, mas também não se detém. Entre as nebulosas observadas pelo Webb, algumas impressionam pela riqueza de detalhes. O telescópio revelou a nebulosa da Carina como um horizonte imenso, lembrando montanhas douradas sob um céu estrelado. Mas ao contrário das montanhas da Terra, aquelas formações não são sólidas. São feitas de poeira rarefeita, tão difusa que, se estivéssemos dentro delas, talvez nem a percebêssemos. Essa aparente contradição de algo que parece denso e, no entanto, é frágil,
nos convida a refletir sobre como a percepção engana. O que parece cheio pode ser vazio, e o que parece vazio pode conter tudo. Outra imagem reveladora foi a da nebulosa do Anel Sul, uma concha de gás brilhante expelida por uma estrela moribunda. Ali, vemos não apenas o nascimento, mas também o fim. Uma estrela semelhante ao nosso Sol, em seus últimos suspiros, libera camadas de sua matéria, criando formas circulares, quase etéreas. Ao centro, resta uma anã branca, o núcleo queimado que sobreviverá por bilhões de anos, lentamente esfriando até desaparecer. O Webb nos mostra essas transições com uma clareza inédita, como se tivéssemos acendido uma lanterna dentro desses véus cósmicos, revelando não só suas formas, mas também os movimentos sutis de poeira e gás. Podemos quase sentir o ritmo lento dessas transformações, como uma respiração imensa, invisível a olho nu. Talvez possamos pensar no universo como um organismo vivo. Cada nebulosa é um pulmão que inspira e expira a matéria. Cada estrela é um coração que pulsa em fusão nuclear. Cada galáxia é um corpo que abriga bilhões de órgãos luminosos. O Webb, nesse sentido, não é apenas um telescópio. É como um estetoscópio colocado no peito do cosmos, captando seus batimentos, seus fluxos, seus suspiros. Mas o que mais impressiona é como esses processos tão distantes nos dizem respeito. Porque a matéria que vemos nessas nebulosas é a mesma que um dia se condensou para formar nosso próprio Sol, nossos planetas, nossos corpos. O oxigênio que respiramos, o ferro em nosso sangue, o cálcio em nossos ossos, tudo isso nasceu em estrelas antigas e foi expulso em nebulosas semelhantes. Somos herdeiros de ciclos cósmicos, somos memória condensada de explosões distantes. Ao contemplar uma nebulosa, não estamos apenas vendo o nascimento de novas estrelas. Estamos vendo também o rastro de nossas próprias origens. O passado e o futuro se encontram nessas imagens. O passado das estrelas que já morreram, o futuro das que ainda nascerão. E no meio desse ciclo estamos nós, vivendo um breve instante, conscientes dessa dança cósmica. A contemplação das nebulosas nos lembra que o universo não é estático. Ele não é uma fotografia fixa, mas um filme em movimento, lento demais para nossos olhos, rápido demais para nossa imaginação. O Webb captura alguns quadros desse filme, e nós, espectadores, podemos apenas intuir a continuidade da história. E, no entanto, há uma serenidade nesse processo, porque ele nos mostra que nada é perdido. A morte de uma estrela não é o fim, mas uma transformação. A poeira expelida não desaparece, mas se rearranja em novas formas. Tudo retorna, tudo se recicla, tudo se reconfigura em novos ciclos. Talvez possamos imaginar assim: o universo é como uma sinfonia sem fim. Cada nebulosa é um acorde, cada estrela é uma nota, cada galáxia é uma melodia. O Webb nos permite ouvir alguns desses sons, mas a música continua muito além de nossa audição. E diante disso, uma pergunta surge suave, quase inevitável. Se cada nebulosa guarda o mistério do nascimento e da morte, o que mais pode estar acontecendo nesses véus distantes que ainda não conseguimos ver? Entre tantas descobertas reveladas pelo James Webb, uma das mais delicadas e, ao mesmo tempo, mais profundas é sua capacidade de observar mundos que orbitam outras estrelas. Esses mundos são chamados de exoplanetas, e já sabíamos de sua existência antes do Webb. Mas agora, pela primeira vez, conseguimos não apenas detectar sua presença, mas também investigar suas atmosferas, suas composições, suas sombras silenciosas passando diante de sóis distantes. Há uma beleza particular nesse processo. Não vemos diretamente o planeta, como quem vê uma esfera no espaço. O que percebemos é mais sutil, uma pequena queda de luminosidade quando ele passa diante de sua estrela, como se fosse um instante em que a chama de uma vela tremesse. Essa diminuição minúscula na luz nos conta que há algo ali girando em silêncio, completando órbitas em torno de uma estrela que muitas vezes está a centenas de anos-luz de distância. O Webb vai além dessa detecção.
Ele consegue analisar a luz filtrada pela atmosfera do planeta. Quando a estrela brilha e o planeta passa diante dela, parte da luz atravessa seus gases, e cada elemento químico deixa uma assinatura, uma marca registrada no espectro da luz. É como se o planeta soprasse um segredo, e o telescópio fosse capaz de ouvir esse sussurro. Assim, descobrimos a presença de vapor d'água, de metano, de dióxido de carbono, de moléculas que em nosso imaginário sempre se conectam à possibilidade de vida. Pensar nisso é como imaginar janelas sendo abertas em casas que jamais visitaremos. Cada atmosfera revelada é como um quarto iluminado por dentro, dando-nos pistas sobre o que acontece lá. Não vemos os moradores, não vemos os móveis, mas reconhecemos que existe ali um espaço habitado pela química, pela energia, pelo movimento. Até hoje, já foram confirmados milhares de exoplanetas. Alguns gigantes gasosos, como Júpiter, outros rochosos, como a Terra. Alguns queimando perto demais de suas estrelas, como brasas incandescentes. Outros orbitando em regiões mais suaves, nem tão quentes, nem tão frias, o que chamamos poeticamente de zona habitável. É nesse espaço intermediário que nossa imaginação repousa com mais intensidade, porque ali poderia haver água líquida, e onde há água, pensamos, pode haver vida. Mas talvez a maior descoberta não seja a de um planeta específico, e sim a própria abundância deles. Quando começamos a procurá-los, imaginávamos que seriam raros. Hoje sabemos que eles são comuns. Quase toda estrela pode ter companheiros girando ao seu redor. É como se o universo inteiro fosse um jardim, e cada estrela fosse uma árvore carregada de frutos. Alguns frutos são grandes, outros pequenos, alguns impróprios, outros talvez férteis. Mas o jardim é vasto demais para ser ignorado. O Webb nos dá agora a capacidade de sentir o perfume desse jardim à distância. Ele nos mostra que, mesmo sem tocar diretamente os frutos, podemos conhecer seu sabor potencial. A análise das atmosferas é como provar o ar de um planeta sem nunca ter pisado nele. Um sopro vindo de longe atravessando o espaço, trazendo até nós a lembrança de uma química que se desenrola sob outros céus. Há uma poesia inevitável nisso, porque ao observar exoplanetas, não estamos apenas estudando o outro, estamos, de certa forma, revisitando a nossa própria história. Estamos tentando responder à pergunta que sempre esteve conosco. Estamos sozinhos? A vida que floresceu aqui, neste planeta azul, é uma exceção ou é parte de um padrão maior, repetido em milhões de mundos espalhados pela galáxia? O Webb não nos traz ainda uma resposta definitiva, mas ele nos aproxima. Ele nos dá ferramentas para procurar não apenas sinais de planetas, mas sinais de atmosferas ativas, de química em movimento. Cada espectro analisado é uma promessa. Cada curva de luz é uma possibilidade. Podemos imaginar o universo como um imenso palco, com milhares de cortinas. Atrás de cada cortina há um cenário diferente: desertos de gelo, oceanos invisíveis, tempestades de gás, superfícies vulcânicas. O Webb levanta lentamente algumas dessas cortinas, revelando pedaços do cenário. Ainda não vemos os atores, ainda não ouvimos os diálogos, mas sabemos que a peça é imensa, muito maior do que suspeitávamos. E, ao mesmo tempo, há algo de profundamente humano nesse gesto de procurar. Porque mesmo que nunca encontremos vida exatamente como a nossa, o simples fato de buscar já nos conecta a algo maior. É como se estivéssemos escrevendo uma carta ao universo, perguntando: há alguém aí? E cada espectro de luz analisado é uma tentativa de ouvir a resposta. Talvez o mais curioso seja perceber que, mesmo sem termos resposta, já nos transformamos pela pergunta. O ato de procurar vida fora da Terra nos faz refletir sobre a vida aqui, sobre a fragilidade de nosso próprio planeta, sobre o equilíbrio delicado que sustenta oceanos, florestas, respirações. O Webb, ao observar atmosferas distantes, nos convida também a cuidar da nossa. E ainda assim permanece a sensação de mistério. Porque se há tantos planetas, se há tantas estrelas, se há tantos jardins cósmicos espalhados,
Como é possível que ainda não tenhamos encontrado sinais claros de vida? Estaria ela escondida em formas que não conseguimos reconhecer? Estaria mais perto do que imaginamos, mas em silêncio? Ou estaria tão distante que nossos instrumentos ainda são apenas sussurros insuficientes? Essa pergunta repousa sobre nós como uma névoa suave. Não precisamos apressar a resposta. Podemos apenas aceitar o convite do mistério, deixar que o web continue levantando cortinas, um palco de cada vez. Porque talvez o verdadeiro sentido não esteja no destino final, mas na caminhada que nos leva a olhar para o céu e perguntar. E assim, no meio desse jardim invisível de mundos distantes, surge outra dúvida ainda mais ampla. Se conseguimos agora observar as sombras e atmosferas de planetas tão longínquos, o que acontecerá quando olharmos ainda além, em direções que permanecem escondidas até mesmo para os olhos dourados do web? Mesmo com toda a sensibilidade de seus espelhos dourados, o James Webb não consegue ver tudo. Há um limite que não depende apenas da tecnologia, mas da própria natureza do universo. Esse limite é como um horizonte permanente, uma borda nebulosa além da qual não podemos espiar. Quando olhamos para o espaço profundo, chegamos a um ponto em que a luz simplesmente não teve tempo suficiente para viajar até nós. O universo tem uma idade finita, cerca de 13,8 bilhões de anos, e isso significa que há um horizonte além do qual nada nos alcança. É como estar em uma praia cercada por neblina. Vemos as ondas mais próximas, talvez o contorno de algumas pedras mais distantes, mas a linha exata do mar se perde em brumas que não se dissipam. Esse horizonte não é uma linha fixa. Ele se expande com o próprio universo. A cada instante, novas regiões se tornam visíveis, como se a névoa se afastasse lentamente. Mas, ao mesmo tempo, outras regiões se distanciam tão rápido devido à expansão cósmica que jamais nos enviarão sinais. O cosmos, em sua vastidão, guarda áreas que permanecerão para sempre ocultas, intocáveis como páginas arrancadas de um livro que nunca poderemos ler. O Webb nos aproxima mais do início do tempo do que qualquer outro telescópio já conseguiu. Ele consegue observar a luz que partiu de galáxias formadas apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. É um feito extraordinário. Mas ainda assim, o instante da criação permanece velado. O que havia antes dessas primeiras galáxias? Como eram as primeiras estrelas massivas e efêmeras que iluminaram o universo primordial? O Webb talvez consiga indícios, rastros sutis, mas não o quadro completo. Podemos imaginar o universo como um livro antigo, em que as primeiras páginas estão borradas. Conseguimos ler os capítulos posteriores, conseguimos acompanhar a narrativa a partir de certo ponto, mas o prólogo permanece ilegível. E, de alguma forma, talvez seja natural que seja assim. Porque o mistério faz parte da história. Outro limite está nas próprias nuvens de poeira e gás que obscurecem parte do espaço. O Webb, com sua visão no infravermelho, consegue penetrar em muitas dessas regiões, revelando o que o Hubble não via. Mas mesmo essa habilidade tem fronteiras. Há áreas tão densas que permanecem ocultas. É como tentar enxergar o fundo de um lago coberto por camadas espessas de névoa e sedimentos. Podemos adivinhar movimentos, pressentir formas, mas a imagem completa não se deixa revelar. E há também os buracos negros. O Webb nos permite observar o que acontece ao redor deles, o brilho da matéria que gira em sua espiral final. Mas o interior, o que existe além do horizonte de eventos, permanece inacessível. Ali, a própria luz se curva e desaparece. É um silêncio absoluto dentro do silêncio maior do cosmos. Podemos calcular, teorizar, imaginar, mas nunca ver. Esses limites não são falhas. Eles são lembranças de que o universo não se entrega de uma vez. Ele se mostra em fragmentos, em sinais, em vislumbres que pedem paciência. É como caminhar por uma trilha noturna. A lanterna ilumina alguns metros à frente, mas a estrada continua escura. E, de certo modo, esse escuro é tão importante quanto a luz. Talvez possamos pensar no horizonte cósmico como um espelho de nossas próprias vidas.
Sempre há um limite além do qual não enxergamos. Não sabemos o que nos espera no futuro. Não lembramos com clareza de todo o passado. Vivemos cercados por horizontes. O nascimento, a morte, o desconhecido que nos envolve. E ainda assim, seguimos caminhando. O fato de não ver tudo não nos impede de viver. Pelo contrário, dá à vida uma dimensão de mistério que nos acompanha. O Webb, com toda a sua precisão, nos mostra que a ciência também é assim. Não é um caminho para eliminar todos os véus, mas para aprender a contemplá-los. Cada nova descoberta amplia a visão, mas também revela novos pontos cegos. O horizonte se afasta, mas nunca desaparece. E há algo de sereno nisso, porque talvez o universo não precise ser compreendido por inteiro. Talvez baste acompanhar seus sinais, como quem observa as ondas do mar sem precisar contar cada gota. O essencial está na contemplação, no reconhecimento de que estamos inseridos em algo muito maior do que nós. E, no entanto, ao pensar nesses limites, uma nova pergunta se abre, silenciosa e insistente. Se o Webb nos mostra tanto e ainda assim deixa tanto oculto, o que significa esse silêncio cósmico que persiste além do nosso olhar? A cada nova revelação trazida pelo James Webb, a comunidade científica se vê diante de algo curioso. A mistura entre maravilha e perplexidade. Porque as imagens são extraordinárias, sim, mas o que elas implicam vai além do que esperávamos. O universo parece mais rápido em sua formação, mais ousado em seus gestos, mais criativo em suas arquiteturas. E isso nos lembra de uma verdade que muitas vezes esquecemos. A ciência não é apenas um conjunto de respostas, mas um caminho constantemente redesenhado pelas perguntas. Quando os primeiros dados do Webb chegaram, muitos astrônomos sentiram o mesmo espanto que Galileu deve ter sentido ao olhar pela primeira vez para as luas de Júpiter. Não era apenas a beleza do que se via, mas o impacto no que se acreditava saber. Nossos modelos, cuidadosamente construídos, pareciam balançar diante de galáxias maduras demais, diante de estruturas que não deveriam estar lá tão cedo. Era como se o universo tivesse se adiantado, como se tivesse escrito capítulos antes da hora. E o que fazer diante disso? A ciência responde com humildade. Equações são refeitas, hipóteses são testadas, teorias são revisadas. O desconcerto não é um fracasso, mas um motor, porque é exatamente quando algo não se encaixa que novos horizontes se abrem. Podemos imaginar a ciência como um viajante que segue por uma estrada. Ele carrega um mapa em mãos, mas o mapa é incompleto. A cada passo, ele descobre curvas inesperadas, trilhas não desenhadas, horizontes que não estavam previstos. O mapa precisa ser ampliado, e assim lentamente o conhecimento cresce, mas além dos cálculos e dos gráficos, há também o espanto humano, porque não somos apenas mentes que medem, mas também corações que se emocionam. Ao olhar para as imagens do Webb, não pensamos apenas em fórmulas. Pensamos no mistério. Pensamos em como o cosmos é capaz de ser tão vasto e tão íntimo ao mesmo tempo. Pensamos em como a poeira cósmica que vemos em fotografias é a mesma poeira que compõe nossos ossos. Esse espanto é parte fundamental da ciência. Albert Einstein dizia que a coisa mais bela que podemos experimentar é o mistério. É essa sensação que alimenta a curiosidade, que nos leva a construir telescópios, a lançar sondas, a abrir janelas cada vez mais amplas para o universo. Sem o mistério, a ciência se tornaria apenas técnica. Com ele, torna-se poesia em movimento. Talvez possamos pensar na ciência como uma lanterna que ilumina a noite, mas essa lanterna não elimina a escuridão. Ela apenas desenha formas dentro dela, e à medida que caminhamos, a escuridão continua lá, silenciosa, misteriosa, nos lembrando de que nunca veremos tudo. E, paradoxalmente, é isso que nos move a continuar caminhando. O Webb, nesse sentido, não trouxe apenas respostas. Trouxe uma renovação desse espanto. Trouxe uma lembrança de que o universo é maior do que nossas fórmulas, mais imprevisível do que nossos cálculos, mais poético do que nossos instrumentos. E que, ao contemplar suas imagens,
Não estamos apenas diante de dados científicos, mas também diante de uma experiência quase espiritual. É curioso notar como esse movimento se repete na história. Sempre que acreditamos ter compreendido o essencial, o cosmos nos mostra que há mais. Foi assim quando descobrimos que a Terra não era o centro do universo. Foi assim quando aprendemos que nossa galáxia é apenas uma entre bilhões. É assim agora, quando percebemos que as primeiras galáxias nasceram antes do que imaginávamos. O universo parece gostar de nos lembrar de nossa pequenez, não para nos diminuir, mas para nos convidar à humildade. E talvez seja essa humildade que mais precisamos cultivar. Porque ao aceitar que não sabemos tudo, abrimos espaço para aprender mais. Ao aceitar que o universo é maior do que nossas certezas, nos tornamos capazes de escutar seus sinais com mais atenção. Podemos imaginar a ciência como um diálogo. O cosmos fala através da luz, através dos fótons que viajam bilhões de anos até chegar até nós. E nós respondemos com teorias, com telescópios, com perguntas. É uma conversa lenta, pausada, quase infinita. O web é apenas a mais recente palavra que o universo pronunciou, mas a frase completa ainda está longe de ser ouvida. E, no entanto, há serenidade nisso, porque não precisamos correr atrás de todas as respostas de uma vez. O universo não exige pressa. Ele nos convida a contemplar, a respirar, a escutar. Cada pergunta é um degrau, cada descoberta é uma janela, cada mistério é um convite. E assim seguimos, com os pés firmes no chão deste planeta azul, mas com os olhos voltados para a imensidão. Seguindo uma estrada que nunca termina, mas que em cada passo revela novas paisagens. E talvez a questão que permaneça, ecoando suavemente, seja esta: se o universo continua nos surpreendendo a cada olhar, que novos espantos ainda aguardam por nós nas próximas páginas desse livro infinito? À medida que caminhamos com calma pela história do conhecimento humano, percebemos que, por trás de cada grande descoberta, sempre houve um sentimento de espanto. O espanto diante do inesperado, diante daquilo que desafia as previsões mais seguras. O James Webb trouxe justamente isso. A lembrança de que a ciência não é um edifício pronto, mas um jardim em constante crescimento, onde novas sementes brotam em lugares que não prevíamos. Quando a comunidade científica recebeu as primeiras imagens e dados, não foram apenas gráficos e tabelas que surgiram. Foi também um silêncio profundo, quase reverente. Um silêncio que dizia: o universo é mais do que pensávamos. E esse silêncio é tão importante quanto as palavras. Porque é nele que nasce a reflexão. É nele que a curiosidade se renova. A ciência, muitas vezes, é retratada como um conjunto de certezas. Mas a verdade é que ela se alimenta justamente das incertezas. Cada vez que algo não se encaixa, cada vez que uma galáxia aparece antes da hora, cada vez que um espectro revela sinais inesperados, a ciência floresce de novo. Não como quem constrói um muro definitivo, mas como quem abre uma janela maior. Talvez possamos pensar na ciência como um farol em meio à noite. Sua luz não elimina a escuridão, mas permite que vejamos um pouco mais longe. À medida que avançamos, novas sombras surgem, novas formas se desenham, e percebemos que a noite não acaba. O farol não é uma promessa de chegada, mas uma promessa de caminho. Essa imagem do farol nos lembra também de que a ciência é feita por pessoas. Pessoas que dedicam décadas de suas vidas a cálculos minuciosos, a alinhar espelhos, a esperar por sinais vindos de tão longe. Pessoas que sabem que talvez nunca vejam todas as respostas, mas que mesmo assim seguem caminhando, guiadas por uma chama interior. O Webb não é apenas um telescópio, é o resultado do trabalho silencioso de milhares de mãos, de milhares de mentes que acreditaram que valia a pena olhar um pouco mais fundo. E ao mesmo tempo, é também o resultado de uma tradição que atravessa séculos. Desde os primeiros astrônomos da antiguidade, que registravam movimentos das estrelas em tábuas de argila, até os filósofos que se perguntavam sobre a ordem do cosmos. Desde Galileu, que ousou apontar uma luneta para o céu, até Hubble, que revelou a existência de outras galáxias além da Via Láctea.
Cada geração acrescentou uma pedra nesse caminho, e o Webb é mais uma dessas pedras, luminosa, grandiosa, mas ainda apenas um passo. Essa consciência histórica é importante, porque nos mostra que a ciência não é feita apenas de descobertas isoladas, mas de continuidade. O que hoje parece revolucionário, amanhã será parte da base para algo ainda maior. Assim como o Hubble abriu o caminho para o Webb, talvez o Webb abra caminho para instrumentos ainda mais ousados, capazes de ver além do que hoje acreditamos ser possível. Mas, além da história, há a filosofia que emerge, porque quando olhamos para essas imagens, não estamos apenas aprendendo sobre o cosmos. Estamos também refletindo sobre nós mesmos. O universo nos obriga a confrontar nossa pequenez, mas também nos convida a reconhecer nossa grandeza. Pequenos porque ocupamos um fragmento minúsculo do espaço e do tempo. Grandes porque conseguimos pensar sobre tudo isso. Conseguimos construir olhos artificiais que enxergam bilhões de anos no passado. É um paradoxo suave. Ao mesmo tempo em que nos sentimos insignificantes, também sentimos que fazemos parte de algo imenso. A poeira das nebulosas é a mesma poeira que compõe nossos corpos. A luz que viaja bilhões de anos se encontra com nossos olhos frágeis. O infinito se cruza com o efêmero. Talvez seja isso o que mais impressiona. O fato de que a ciência, ao mesmo tempo em que amplia nosso conhecimento, amplia também nossa sensibilidade. Porque não olhamos apenas para galáxias distantes, olhamos também para a pergunta antiga que nos acompanha desde sempre. Quem somos, afinal, nesse vasto tecido cósmico? O Webb não responde a essa pergunta. Ele a intensifica. Ele nos mostra que o universo é mais vasto, mais misterioso, mais rápido em se formar, mais lento em se revelar. Ele nos lembra de que o conhecimento é infinito e de que nossa busca nunca terá fim. E talvez não precise ter, porque a beleza não está na chegada, mas na caminhada. Está em cada nova janela que abrimos, em cada novo dado que nos surpreende, em cada silêncio que nos obriga a refletir. E assim, diante dessas imagens e dessas reflexões, surge uma outra questão que repousa como uma brisa suave. Se o universo nos devolve sempre mais perguntas do que respostas, não seria justamente esse o verdadeiro presente que ele nos oferece? A noite avança em silêncio, como se o próprio tempo tivesse diminuído o passo. É nesse ritmo lento que podemos deixar que as ideias se acomodem, como folhas que caem suavemente sobre a superfície tranquila de um lago. Falamos sobre o James Webb, sobre galáxias antigas, sobre berçários de estrelas, sobre exoplanetas e horizontes invisíveis. Falamos sobre o espanto da ciência e a humildade que ela nos pede. Mas agora, à medida que a caminhada noturna se aproxima de seu fim, o que permanece não são as respostas, são as perguntas. Talvez seja sempre assim. Talvez o universo seja menos um livro para ser decifrado e mais uma música para ser escutada. Uma melodia que não exige entendimento total, apenas presença. Podemos acompanhar seus acordes, sentir suas pausas, reconhecer suas repetições, sem a necessidade de compreender cada detalhe de sua composição. A beleza está no ouvir, não no possuir a partitura inteira. E quando pensamos nisso, percebemos algo sereno. Nunca tivemos todas as respostas e nunca teremos. Cada geração acreditou estar mais próxima do fim das perguntas, mas o universo, paciente, sempre revelou novas camadas. É como um horizonte que se afasta cada vez que damos um passo em sua direção. Um horizonte que não pode ser alcançado, mas que também nunca desaparece. O Webb é uma janela aberta para esse horizonte, mas não é a última. Depois dele, virão outros instrumentos, outras formas de olhar, outras perguntas. O cosmos não se cansa de nos desafiar, mas também não se cansa de nos acolher. Ele está ali, silencioso, oferecendo sinais que atravessam bilhões de anos apenas para se encontrarem com a fragilidade de nossos olhos. Há algo profundamente poético nesse encontro. A luz que partiu de uma estrela quando a Terra sequer existia, agora repousa sobre nós, viajantes breves. É como receber uma carta que foi escrita antes de nascermos. Uma carta que não traz respostas diretas,
mas apenas a lembrança de que fazemos parte de uma história muito maior do que nossa curta passagem pelo tempo. Talvez nunca saibamos exatamente como as primeiras galáxias se formaram, nem se a vida floresce em algum planeta distante, nem se existe um limite final para a expansão do universo. Talvez nunca possamos ver o que há além do horizonte de eventos de um buraco negro, nem decifrar os segredos mais íntimos da matéria escura ou da energia escura. Mas isso não significa que estamos perdidos. Significa apenas que o cosmos guarda seus silêncios e que parte de nossa tarefa é aprender a escutá-los. O silêncio também ensina. Ele nos lembra que nem tudo precisa ser preenchido por palavras, que nem tudo precisa ser explicado imediatamente. Há mistérios que não são quebra-cabeças a serem resolvidos, mas presenças a serem contempladas. Assim como olhamos para o mar sem precisar medir cada onda, podemos olhar para o universo sem precisar decifrar cada segredo, e nessa aceitação, há paz. Porque entendemos que a caminhada não precisa terminar. Não existe uma linha de chegada para o conhecimento, não existe um ponto final para o mistério. O que existe é apenas o convite constante para continuar perguntando, continuar olhando, continuar se espantando. Talvez o universo seja justamente isso, um convite. Um convite para a curiosidade, para a contemplação, para a humildade. Não importa se somos pequenos diante de sua vastidão, porque ao mesmo tempo somos parte dele. Somos poeira estelar que pensa, somos memória cósmica que respira, somos fragmentos do infinito refletindo sobre o próprio infinito. E no fim, talvez isso seja suficiente. Não precisamos entender tudo agora. Podemos simplesmente nos deixar envolver pela beleza do desconhecido, pela calma de uma noite estrelada, pelo ritmo lento da respiração que acompanha a vastidão. Podemos aceitar que há perguntas que não terão resposta e que talvez a beleza esteja justamente aí, na permanência do mistério. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também ensina. Se essa jornada trouxe calma e sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir para continuar explorando o universo conosco.